Olá, boa noite. Eu sou Cali Chassel, coordenador do Instituto de Renascimento de São Paulo. Bem-vindos a mais uma live, hoje com o tema 7 dias de silêncio, um encontro com você. A gente, na verdade, escolheu esse tema porque teríamos, se não fosse a pandemia, de 14 a 20 de setembro, um retiro de silêncio nas montanhas. Não vai ser possível fazer isso, a gente acha imprudente fazer isso agora, não sabemos até lá como as coisas estarão, então, no momento, está em suspenso. Mas, de qualquer maneira, como o assunto dessa live acaba sendo meditação, a gente acha que pode ser útil para todo mundo agora e em outros momentos de vida também, né? Se em algum momento você quiser fazer o retiro de silêncio, assim que for possível, a gente vai anunciar uma nova data. Eu convidei para essa live a Cecília, uma amiga muito querida, que já foi aluna de vários cursos do Instituto, já esteve aqui outras vezes numa entrevista com live, e daqui a pouco ela deve entrar. Ah, tá aqui, vamos lá. E ela vai poder. E eu, na verdade, queria fazer para ela uma série de perguntas sobre como foi participar de tudo isso para ela, né? Então, logo logo ela vai entrar. Eu quero dizer que a gente não combinou as perguntas. Eu vou falar o que for surgindo aqui, o que vier de perguntas. É uma curiosidade que eu tenho também, porque eu, na verdade, não sei muito bem como é para as pessoas. Eu estou dentro desse meio e desse assunto há muito tempo. Então, eu fico curioso para saber, escuta, como é que é para você? Deixa eu aceitar aqui a Cecília. Ok. Então, estamos só esperando a Cecília entrar. Enquanto ela não entra, eu queria dizer uma coisa. A gente. Opa, uma solicitação, visualizar. Vamos lá, fazer uma transmissão. Vamos lá. Aguardando Cecília, está aqui. Oi! Oi! Boa noite, bem-vinda, obrigado por Cheguei. aceitar o convite. Então, Eu eu que queria. agradeço, é uma honra. Imagina, obrigado. Deixa eu só falar uma coisinha antes aqui para todo mundo, que é assim, ó, a gente está muito focado nas dificuldades desses tempos de pandemia, mas a vida inteira é um grande desafio, o tempo todo, ou seja, meditação, encontro com a gente mesmo, é uma coisa que a gente precisa sempre. E qual é o risco de, se a gente não se dedicar a isso agora, passa a pandemia, a gente se esquece disso. E aí, quando uma outra diversidade surgir, a gente de novo tropeça. Então, essa é uma possibilidade da gente aproveitar esse período agora, que é muito rico, e a gente tem mais tempo para ficar com a gente, ainda que eu já ouvi de muita gente que está sendo muito difícil, mas é uma grande possibilidade da gente desenvolver algumas práticas que, de outra maneira, a gente talvez nunca desenvolvesse. Então, Sim. primeiro a gente fala um pouquinho sobre o retiro de silêncio, e junto com isso, alguma coisa de meditação, algumas dicas, e também a gente vai responder algumas perguntas hoje, tá bom? Então, Cecília, eu não Ok. sei se você ouviu antes de você chegar, que eu disse para todo mundo que a gente não preparou as perguntas. A gente só disse, vamos fazer uma live sobre o Retiro de Silêncio? Vamos. E pronto, não falamos mais, né? Sim, sim. Então, eu queria começar bem do começo, que é assim, ó, talvez você nem se lembre, mas quando foi que você escutou isso a primeira vez? E quando você escutou isso, que reação você teve? 7 dias de silêncio nas montanhas. Um retiro intensivo de meditação, boa parte do tempo sentado imóvel em zazen, que é esse sentar observando o corpo, a mente, a respiração, os sons, enfim. Como foi? Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, me preparando, daqui a pouco eu vou estar com o Calize, e fazendo um pouquinho de. Lembrando, né, desse momento. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi quando eu fiz a formação em Renascimento com vocês, em 2006. E a primeira Certo. vez que eu ouvi, eu falei: hã? 7 dias? Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Que esse povo é maluco. O que é isso?
Eu quieta, muda, 7 dias? Não, imagina, parada, imóvel, nunca vou fazer isso. E eu lembro que quando eu fiz, que foi em 2013, ou seja, 7 anos depois, certo? Sete? Isso. É. Um pouco antes de vocês anunciarem o grupo, eu já estava pedindo o grupo. Uhum. Eu já estava querendo os 7 dias de silêncio. Então, para mim, são dois momentos muito marcantes. Quando eu ouvi e quando eu vi que eu queria esse encontro, né? Então, Certo. são duas marcas para mim, Sim. de uma diferença muito grande, né? Da Uhum. maneira como eu me Quando, quando, percebia e como foi depois. quando você ouviu que você disse, está louco, de jeito nenhum que eu faça uma coisa dessas, que coisas você pensava? O que, que na verdade passava pela tua cabeça ou você imaginava para você poder dizer, não, eu não faço isso de jeito nenhum? Acho que tem duas narrativas nessa minha resposta. A primeira é, naquela época eu não tinha a resposta que eu penso sobre isso hoje, né? Certo. Naquela época Uhum. eu achava que eu não ia aguentar, eu achava, imagina, ficar quieta, não, eu não tenho disciplina para isso, para que isso? Onde vai chegar? Que sofrimento? Tinha mais ou menos essas ideias. Mas hoje, eu achava isso, né, naquela Sim. época, daquele ponto de vista. Mas hoje eu sei, é muito contraintuitivo, né? A minha relação interior, a maneira como eu lidava comigo era muito pobre, era muito distante. Então, assim, eu tinha um padrão de funcionamento de tudo muito. Trabalhar muito, me divertir muito, sair muito, me distrair muito para eu ficar exausta, dormir, começar o outro dia. Então, é uma questão até de autoestima mesmo, mas autoestima real, no sentido de eu não gostava de estar comigo, em outras palavras. Eu fazia de tudo para Certo. fugir do contato comigo. Então, a minha resposta de hoje, em relação àquilo, eu tinha muito pouca intimidade comigo mesma. Então, isso se Aham. traduzia no eu não vou aguentar, eu não aguento ficar comigo, né? Mas eu não falava dessa maneira. Em Certo. 2006, imagina, 20 e pouco Uhum. aninhos, começando a ter contato com uma nova forma de me conhecer, através dessa visão. Então, naquela Uhum. época, eu simplesmente achei que eu não ia aguentar e que seria um sofrimento que não servia para nada ficar em silêncio. Porque o barato era falar e Certo. estar bem ocupada aqui fora, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje eu sei o porquê que eu achava isso, entende? Uhum. O que você imaginava como sofrimento era o silêncio ou era sentar várias horas do dia imóvel em meditação? Eu acho que o silêncio em primeira instância e o ficar parada em segunda. As duas coisas me chamavam a atenção. Não vou Sim. dizer que uma, mas a primeira era a coisa de não falar, de não Uhum. conversar, de não estar aqui fora, né? Assim, o parada, Certo. ok, mas não tanto quanto falar. Acho que o falar me preocupava mais. Certo. Só para quem não sabe, deixa eu esclarecer aqui que durante os 7 dias a gente mantém silêncio o tempo inteiro, exceto uma entrevista individual de mais ou menos 10 ou 15 minutos, uma conversa comigo no meio e no final do trabalho. Então a gente vai de segunda, normalmente a gente vai de segunda até domingo, então tem uma conversa aí na quarta-feira e uma também no domingo para quem quiser. A de quarta-feira é importante para todo mundo, para a gente ver como estão as coisas e poder fazer uns ajustes, né? Fora isso, a gente não conversa, eu falo todos os dias. Eu falo, dou uma palestra e também leio alguns textos, tanto de manhã quanto à tarde. Mas os participantes não falam, nem entre si e nem comigo, a menos que seja extremamente necessário. Manda um bilhetinho, a gente vai para uma sala específica e lá a gente conversa durante 5 ou 10 minutos só para ajustar as coisas. Não há conversa nos quartos, nem durante as refeições. Mais do que não haver conversa, não há também contato. A gente não se olha, a gente não faz gesto, a gente nada disso. Exceto nesses momentos de manhã e à tarde, onde eu falo, e aí está todo mundo na roda, se olhando, explicando, mas não tem perguntas, não tem nada. Eu falo e aí a gente se vira de novo de costas uns para os outros e fica na nossa meditação durante o dia. Então, existe sim essa questão do silêncio, que é muito desafiadora para muita gente. Na verdade, Cecília, essa questão do Uhum. silêncio é uma coisa que atrai, às vezes, mas rechaça muita gente. Tem muita gente que tem pavor disso, né? A princípio. Mas eu nunca vi lá ninguém reclamar de estar em silêncio.
Lá as pessoas reclamam, às vezes, de ficar muito imóvel muito tempo, né? Nos primeiros 2 dias. Depois todo mundo está acostumado e tem gente que quer virar monge e fazer isso pro resto da vida. Mas no começo não. Mas é engraçado porque ninguém pensa muito nisso. O que as pessoas pensam é: eu não vou conseguir ficar 7 dias sem falar. E de cara as pessoas já se dão conta de que não falar é um grande descanso, na verdade. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem nada. É a gente com a gente Nada. mesmo, né? Uhum. Então, bom, e voltando para a sequência histórica sua, assim, aí passou um tempo, e desde que você fez esse primeiro curso de Renascimento em 2006, até você vir em 2013, todo ano você recebia um comunicado dizendo que ia ter o retiro de silêncio. E a É, sua acho que resposta teve 1 ou 2 anos que não, teve algumas tá questões. Acho que certo, teve teve um ou dois que que não vocês não teve. Isso. fizeram, mas sim, sempre tive. Eu fiz tudo, né? Assim, eu fiz uma Sim. escola, né? Então, então eu estava sempre em contato. E como eu comecei a entrar muito em contato com essa história da meditação zen, né? Sim. E em outros retiros que eu fiz com vocês. Então, cada vez mais, essa consciência da meditação, ela foi criando raízes em mim, assim, não foi um... Certo. Foi ficando claro que era bom parar, que era bom ouvir, que era bom fazer pausas aqui dentro. Então, quando chegou o meu momento, eu acho que teve esse chamado mesmo, cara, eu quero esses 7 dias, eu quero viver, eu quero Uhum. 7 dias de meditação. Naquele momento do chamado, eu queria a meditação, sabe? Eu queria Certo. os 7 dias sentada, eu queria os 7 dias dentro daquele contexto. Então, eu já não me preocupava mais a questão da fala, quando eu decidi Uhum. ir. Eu queria os sete Certo. dias de meditação, né? Uhum. E o que Ou eu lembro seja, que a minha dificuldade... Pode falar. foi se transformando de um não de jeito nenhum a mais até do que um desejo a uma necessidade. É, Isso por conta de foi. várias práticas outras que você vinha fazendo, que de alguma maneira vão mostrando que o caminho, a gente pode fazer várias coisas, mas o caminho acaba sendo meditação de alguma maneira, né? Se sentar com a gente, né? Que era o nome que você queira dar para isso, mas é saber assim, cara, você fica Tentar com vinte e si quatro mesmo. horas com você. Uma hora você Isso. vai ter que fazer as pazes com você. Isso é bom ficar aí dentro, né? E Certo. ficar fugindo o tempo todo no sentido de, como era o meu caso, né? Trabalhar muito, sair muito, me divertir muito, tudo muito, porque aí Uhum. a quantidade de distração aqui fora não levava para esse interno. Então, quando Certo. eu decidi ir, realmente não foi difícil a parte de ficar sem falar logo no início, mas foi difícil conhecer o tamanho da barulheira interna. Assim, nos 3 primeiros dias, eu ficava, uau, que é isso? Se a gente acha que a nossa mente funciona a 1.000 por hora, né? Cara, ela funciona a 10.000 por hora, porque você está olhando, Exato. né? Você está se A dando gente tem a ideia conta. que vai chegar na montanha, vai sentar em meditação e as coisas vão começar a aquietar, né? E é o contrário. Aí é que dispara, É, né? é. E a gente vai, de uma certa maneira, enlouquecendo nos 3 primeiros dias, porque a gente se dá conta não só do quão rápido ela era, mas do quão rápido ela vai ficando. E chegou ela e Sim. fala, meu Deus, é isso que eu chamo de mente, é isso que é. Porque agora eu estou olhando com uma lente de aumento, agora eu estou olhando 100% do tempo. E aí a gente vai É. entrando nessa, uau, é muito maluco isso tudo aqui, é louco, quase no sentido de É. loucura mesmo. Até E eu que não, aí sim, depois do terceiro, quarto dia, aí sim as coisas começam a serenar. Mas até então não é assim, né? e eu não sei se é certo a impressão que eu tive, mas é uma impressão, parece que vira um pouco como aquela criança mimada que é sempre atendida, e aí você para de atender, ela vai espernear, né? Sim, E ela vai escalar aquela birra de você sempre me deu e você vai me dar num nível importante e você vai se manter calma com essa criança. Você não vai bater nela porque ela está fazendo isso, nem nada. Você vai falar uma metáfora aqui construída mesmo. Eu sei que você tá sim, brava, tá tudo bem, eu tô aqui, a hora que você se acalmar a gente conversa, algo assim, né? Então eu acho que é perfeito. isso que vai acontecendo. Ela vai entendendo que a relação vai mudar dali em diante e você não vai mais atender ela a cada pensamento, cada Isso, coisa que ela exatamente. quer, sabe? Eu acho que Exatamente. esse disparar me dá muito essa sensação dessa.
Uhum. Uma criança birrenta que sempre é atendida e de Sim, repente ela entende que mudou a regra, agora o pai e a mãe entenderam que tem outros caminhos exato. para a gente se Eu acho esse relacionar. exemplo, eu acho esse exemplo da birra muito bom, porque a gente no início entende os primeiros 2 ou 3 dias como a gente está constantemente sendo contrariado. Ou seja, eu não queria estar sentado agora, eu queria estar ou no computador, ou no celular, ou vendo Netflix, ou conversando com alguém, ou bebendo alguma coisa, e a gente está sentado. Não há outra coisa a fazer se não ficar sentado quieto. Então, a gente nos primeiros dias, não por mim, na verdade, não pela estrutura, né? Mas sim pela nossa mente, a gente é contrariado, porque a gente gostaria de fazer outra coisa e a estrutura é aquela, e a mente quer outra coisa e a estrutura é aquela. E agora é hora de sentar, e agora é hora de caminhar, e agora é hora de comer, e agora é hora de dormir. E não sou eu que estou escolhendo aquilo, é a estrutura. E quando eu digo Uhum. não sou eu o participante e não sou eu o coordenador, é a estrutura, porque todos nós estamos seguindo a mesma coisa, inclusive eu, coordenador, pratico junto com todo mundo o Uhum. tempo inteiro. Também tenho uma estrada a ser percorrida. Então, esses 3 primeiros dias a gente entende muitas vezes como uma contrariedade e a gente briga com a gente mesmo. Como não dá para brigar com outra pessoa, inclusive porque a gente está em silêncio, a gente briga com a gente mesmo, né? Uhum. Aí a gente começa a entender que existe uma coisa chamada mente e existe uma coisa que é eu. E que essas 2 coisas não são a mesma coisa. Aí a gente começa a ficar em paz. A gente vai se dando conta de que só quem está sendo contrariado é a mente, não eu. E isso vai deixando de importar. Mas eu pulei muito, fui muito para frente agora. Deixa eu voltar lá um pouco. Foi, você já foi lá onde está tudo entendido, onde está tudo claro, né? E a Isso, deixa gente, eu como voltar. assim, mente e eu, né? Exatamente, Essa deixa eu voltar para trás. desidentificação, né? É um Isso, processo. deixa eu voltar para trás mais um pouquinho. Dizer assim, bom, mas aí você foi, né? Foi. E nos primeiros dias você viveu isso, então, que você está falando, que é uma contrariedade, a criança birrenta, a mente falando sem parar. Nesses dias, o dia inteiro era assim para você? Ou tinha momentos que eram mais tranquilos? Como é que era? Ah, eu Nos acho três que nos primeiros dias, dois, né? nos três era praticamente o dia inteiro, assim, foi, Uhum. foi hardcore os 3 primeiros dias. Foi Vocês veem que aqui a realmente gente um fala a verdade, processo. né? A gente A não está verdade, sofrendo, não dá a gente está para. dizendo é Os três difícil, primeiros não é para qualquer dias. um, Ao né? mesmo tempo, tinha uma coisa assim. Eu fui vendo nascer em mim já nos 3 primeiros dias também. Acho que isso foi muito legal. Aham, Sabe a pessoa quando quer aprender a surfar e ela sabe que ela vai ter que passar arrebentação, ou o cara que quer mergulhar, então é difícil, você cai, você toma caldo, mas você quer chegar lá. Então tinha um. sim, Eu sei que isso vai passar, eu sei que eu tô indo para um oceano, sabe? Tinha uma certeza em mim ao mesmo tempo de, assim, sim, continua a nadar, sabe? Continua a nadar, sério. não desiste. E Uhum, esse foi um dos presentes que o Kyoshi me deu, porque era uma certeza que não era uma certeza do, eu consigo, não era um, calma, confia no processo, sabe? Então, até essas contrariedades do sistema, né, de hora para comer, hora para dormir, hora para sentar e tal, quando você entende que você não precisa pensar em nada, você pode descansar nessa estrutura, né? Tudo vai certo. seguir um fluxo, Uhum, você vai meio que entregando o peso do ter que fazer ou ter que tomar decisões, você vai relaxando, isso vai criando metáforas tão importantes para a vida, né? De sim. sistemas maiores que a gente, que você pode dar umas descansadas, você não vai dar conta de tudo. Então, eu acho que Uhum, você vai encontrando esses caminhos de. Cara, se eu não preciso me preocupar, que hora que eu acordo, que hora que eu durmo, que hora que eu como, que hora que nada, eu posso simplesmente descansar. Então você claro. vai meio que. É como se você fosse soltando, 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 mas não é um soltar voluntário no sentido eu vou soltar. O seu corpo vai encontrando esse caminho de soltura, e isso é muito legal. Exato, E ele só é exato. possível quando você vai encontrando também esse caminho de certeza dentro de você. Então, logo nos primeiros dias, foi difícil, né? Essa aceleração, ou perceber essa aceleração, essa birra interna do como assim você não vai me dar atenção, não vai fazer o que eu quero, como eu quero, né? Da mente. Tinha Aham, dentro de mim esse continua,
continua e segue. Então isso foi legal. Conhecer Uhum. logo de início, sabe? Eu vou pegar essa onda, ela vai me derrubar 10, eu vou fazer 11. Tem duas coisas legais, É, pelo menos isso que você falou agora que me chamam a atenção, que é uma delas é essa noção de, peraí, eu vou para lá, mas eu vou passar arrebentação, eu vou tomar um caldo aqui, eu vou. Mas você vai ganhar o oceano depois. Então a gente pode ficar sentado na areia e nunca entrar nessa aventura, ou a gente pode dizer, eu vou entrar aqui, eu vou tomar um caldo, mas eu sei o que vem depois. Tem um ganho, né? Quando a gente de alguma maneira embarca nessa aventura. E a outra coisa que eu achei interessante é porque o que você narrou assim foi essa vivência que a gente tem lá, que é de início a estrutura parece difícil, para algumas pessoas até opressiva, e logo ela se torna imensamente acolhedora, né? É um berço, onde a gente descansa, onde a gente se solta, a gente está sendo cuidado ali, né? Não uhum. tem mais, passa a ser um conforto. A gente não precisa pensar mais, as coisas têm um horário, uma hora de acontecer, e a gente está apenas solto e entregue naquilo tudo, né? Tudo vai mudando a maneira como você olha, né? Assim, você vai Exato. ampliando um pouco a visão. É que às vezes eu vi outro dia falando esse lance do isolamento social, né? Eu tô preso em casa e eu tô salvo em casa. Certo, Né? exatamente. A É. maneira como você organizar a experiência, ela vai determinar muito como você vai passar por ela. Se você olhar para isso como um sofrimento, 7 dias em silêncio, nossa, eu não posso fazer nada. E você entrar nessa, vai ser Uhum. isso, com certeza vai ser isso. Você vai ficar brigando o tempo todo. Agora, quando você Sim, abraça a circunstância, ela vira isso, ela sai de um lugar opressor para um lugar de acolhimento. E tudo é exato, como você olha sempre, né? exatamente, Então, exatamente. E depois desses 3 dias, como é que foram os outros 4? os outros 4 foram, engraçado, eles foram indo para um lugar de ser cada vez mais fácil. Eu Sim, fui ficando um pouquinho cada vez mais, não sei se a palavra é ansiosa, mas eu queria ir logo para o sentar, porque tinha a parte de, às vezes, tinha leitura, tinha, né, essas outras coisas que você sim. citou, o início, que tinha que fazer lá não é um ritual, um negócio que Um tinha que exercício. abaixar. É, Você já queria, você não precisava de mais nada, né? eu queria Era sentar, eu fácil. falei, vamos logo para essa parte, sabe? Que legal, que legal. Eu queria ir logo e sentar e era isso. E tanto que, às vezes, enfim, mexe tanto com a gente, eu não tinha noites muito bem dormidas, em algumas vezes, então, nos meus intervalos eu queria descansar para eu poder estar presente na hora de sentar. Então, as minhas Certo. escolhas também foram ficando muito voltadas para eu estar presente para a hora de sentar. Não Uhum. tá com sono, não tá com nada, né? Porque tem nossa fisiologia, se você não dormir bem, você vai sentir sono e tal. Exato. Então, e aí no final foi começando a ficar assim, poxa, tá acabando. Agora que tô pegando jeito, agora que tá delícia, eu posso ficar aqui mais um ano e não vai acabar. Como assim? E engraçado que era carnaval, meu que eu achei. Era carnaval, né? Era carnaval, eu fui no carnaval. Então o mundo tava todo na festa. Eu lembro também que quando eu voltei, parecia que eu tava meio no slow motion, assim, todo mundo. Sabe assim, foi dando um Sim. uau! Uau! Isso. Como foi quando você voltou para o seu dia a dia? Assim, o que que você percebia em você de igual, de diferente, enfim. De diferente, a mudança do ritmo mental estava bem diferente, eu não estava Uhum. acelerado como era antes do Kirchê e obviamente não nem perto do que chegou nos primeiros dias. Eu fiquei muito mais quieta, assim, acho que um tempo. Depois Sim. foi voltando, mas eu tinha menos necessidade de falar, um pouquinho de quietude mesmo. Sim. Teve uma coisa que você falou uma vez pro meu marido, que é o que eu chamo a máquina de insights, né? Você Uhum. entra nesse lugar de oceano e de espaço, você conhece. Eu acho que o Kyoshi, ele me trouxe algo assim. A gente acha que se conhece. Conhece coisa nenhuma, outra palavra. A gente tem Uhum. ideias sobre a gente. A gente tem Sim. scripts, né? Que a gente vai repetindo. Quando Uhum. você entra numa experiência dessa, te abre um espaço assim, cara, tem sempre um mistério sobre quem eu sou, quem eu vou vir a ser.
Então, é tocar um mistério e ficar em paz com ele, assim, esse não saber não ser mais tão assustador. Acho que o Oxê me trouxe essa clareza de... Tem sempre um mistério para a gente olhar e ficar encantado e deixar a vida acontecer. Se soltar um Uhum. pouco dessas ideias, né? Muitas ideias do que é, do que tem que ser, do que Uhum. for e tal. O Oxê me trouxe essa clareza. E quando ele traz essa clareza, cara, tudo fica interessante, porque aí você fica, tipo, você assiste uma coisa, aí você fica, poxa, isso aqui é legal, assim, sabe? Você vai pausando em cada experiência e vendo o que Certo. você não via, e olhando o que você não olhava, e percebendo o que você não percebia. E no aspecto pessoal, eu estava num momento muito importante de vida, né? Eu e hoje o Ricardo, meu esposo, a gente estava em um momento de muita decisão, de casar ou comprar uma bicicleta, né? Aqueles momentos assim Sim. decisivos. Então a gente tomou essas decisões muito em paz a partir do que eu cheguei, porque meio que você entende que, independente do que aconteça, você vai ter você lá para dar conta, uma Aham. nova relação com você, sabe? Assim, uma paz de se Uhum. sentar em você, de poder ser gostoso estar com você, entender Uhum. o que é você, o que é mente, poder nos momentos Uhum. que pega, porque não quer dizer que porque eu fiz Kyoshi que nunca mais, né? Tanto que eu acho Claro. que é uma Claro. prática que seria legal fazer pelo menos a cada 2 anos, ou se Uhum. quiçá com 1 ano, com um Sim. neném pequeno, no meu caso a coisa ficou mais complicada, mas a gente precisa desses momentos de reset, né, para um novo. Sim. Então, eu acho que o Kyoshi ele traz esse reset. De repente está Uhum. tudo disponível ali para você. Então eu fiquei um Certo. tempo assim, e aí em 2014 casei, enfim, e tudo foi num fluxo. E eu sei que muito do que veio nesse período veio do Kyoshi. É um Uhum. fluxo, assim, não dá muito Uhum. para Uhum. é um silêncio interno que você não conhece antes do que eu cheguei. Sim. Acho que é isso. Não, eu É. não conheci Isso. tal silêncio dentro da minha mente antes do que eu cheguei. Não tinha Aham. conhecido esse Sim. espaço. Não Aham. tinha. Eu imaginava que existia, assim, porque a gente conversa, né? Sim. Dessa, mas só vivendo. Você não consegue descrever. Eu tento aqui trazer palavras para É porque poder, não é mas bem um silêncio de ausência de palavra, é uma ausência de tudo, às é, vezes, não é? Só que, ao mesmo tempo, tem um preenchimento, tem uma completude. Então, é um pouco paradoxal colocar não é isso uma em termos de paralisia, não palavras, é um né? stop, não é ao Exatamente. contrário. Tem muito Exatamente. entusiasmo, tem muita É, vida, tem muita curiosidade, tem, enfim. É é. uma experiência que eu sinceramente acho que todo mundo devia passar, por mais estranho que possa parecer. E essa é outra coisa também que mudou. Que eu tive essa reação em 2006, né? Que coisa louca, ficar 7 dias olhando para uma parede, que povo biruta. Foi a minha primeira reação, né? Sim. Quando eu escuto isso hoje, às vezes eu comento dessa experiência com as pessoas. O pessoal já viu falar de 10 dias de silêncio? Já fiz. O quê? Você já fez? Que loucura! Aí eu olho essas reações hoje e falo, gente, não é muito louco a gente achar louco ficar com a gente 7 dias? É, pois é. Né? Muito Tem louco isso. uma, tem uma vez o discípulo perguntou para o Osho, por que todos nós estamos correndo tanto, né? O que a gente quer alcançar na vida? E o Osho disse, você não está correndo para algum lugar, você está correndo de você mesmo. Porque, no Foi o que. fundo, essas correrias todas que a gente tem é porque até a gente aprender, o contato com a gente mesmo é uma coisa angustiante, né? A gente acaba vendo como uma coisa ruim, como um vazio e não como um acolhimento. Não tem nada Um mais gostoso, encontro na verdade, do mesmo. que Você estar, gostar né? da sua própria companhia, né? Você nunca mais se sente sozinho. É no É, mínimo que acontece, né? Porque quando a você gente, a gosta da gente sua própria entende isso. companhia, Pois é, a gente entende isso quando a gente reconhece que a gente gosta de ficar próximo às pessoas que a gente ama, né? Essas companhias são boas, mas a gente não tem esse sim, mesmo referencial em relação a gente, a né? gente. A E, gente, e a ele é gente para a gente mesmo, fundamental. só, né? E ele é Pois tão, é, e ele é tão, e é interessante também esse lance, porque quando você tem isso, aí você quando está com alguém, você tá porque você quer estar com alguém, não porque você precisa de alguém exato, para você exato. poder se sentir bem É, ou preenchido. uma, Você é uma gosta troca de riquezas e não de faltas, né? é.
É muito legal. Isso é fenomenal, né? Teve uma outra coisa que você disse, que depois do que eu achei, você experimentou um fluxo, né? As coisas andando e dando certo e fluindo, né? Se a gente pensar, bom, teve uma outra coisa também que você falou antes, que era, eu já não queria mais saber da leitura, de nada disso, eu queria o sentar. Eu queria É. ali praticar. Tem um mestre que disse assim, olha, eu estou escrevendo esse livro sobre meditação, mas na verdade é um pouco contraditório, porque a meditação não requer palavras. Mas é que até, ele diz assim, no Oriente se fala que para uma doença quente a gente precisa de um remédio quente. Então, como a gente tem muitas palavras, a gente precisa de palavras também para de alguma maneira chegar até não palavras, né? E ele disse, uma vez que você precise, já pegou isso, aí você não precisa mais ler, você vai praticar. Né? Que, aliás, eu falo isso no final do meu livro também, porque é isso. Aquilo ali tudo é para que você, de alguma maneira, mude a visão, encontre uma técnica, encontre uma disciplina para que você pratique. Depois disso não é mais necessário, né? Essa Uhum. fala toda. A mesma coisa, tem gente que precisa de trabalhos científicos, de uma série de coisas. Não, mas é científico, olha aqui, a meditação realmente está aqui provado pela universidade tal, pela outra, está provado por eletroencefalograma, está provado por sei lá o quê. Né? Quem pratica não tem necessidade dessas provas. Essas provas são para quem não pratica e talvez para um seja o lado científico, para outro seja alguma outra coisa, o lado emocional, que nutra isso e faça com que ela acabe entrando por esse caminho. Tanto faz o caminho por onde uma pessoa escolhe entrar. O importante é que ela, de alguma maneira, entre. E aí Uhum. tem uma coisa que agora sim eu volto para o que você falou de fluxo depois do Kyoshi, que é, se a gente pensar em termos neurológicos, a gente pode olhar nosso cérebro como sendo uma coisa aqui preparada ou programada para ir na direção de experiências ricas, agradáveis, nutritivas, e se afastar de experiências difíceis, dolorosas, prejudiciais de alguma maneira. Existe Sim. uma necessidade de preservação nesse sentido, né? Uhum. Só que a gente pode atrapalhar esse processo. A gente não pode ajudar. Parece que o pensamento positivo ajuda. Não é bem assim. O ajudar é não falar nada. O E o ajudar é não atrapalhar, atrapalhar. o ajudar é não atrapalhar, né? E o falar alguma coisa, né? Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. Ou mesmo, eu tenho certeza que vai funcionar, porque nem sempre funciona, né? Isso é um jeito de, na verdade, se atrapalhar. A gente fica enfiando tantas informações daquilo que a gente lê, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente gostaria, dos nossos desejos, dos nossos medos, e de alguma maneira a gente atrapalha esse fluxo. Ele já tem essa orientação de ir na direção de bem-estar, de fartura, de leveza, de clareza, de nutrição. Isso já é natural. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente se senta e fica quieto, o que vai acontecendo é que tudo vai sossegando. E aí isso pode se expressar. Isso já está pronto, isso já está lá. Né? Não é uma questão de que eu preciso me tornar uma pessoa melhor ou mais isso ou mais aquilo. Todos nós somos, por natureza, seres muito disponíveis, muito amorosos, muito solícitos, muito companheiros. Uhum. Se a gente deixar esse fluxo acontecer. Né? Então, isso que Sim. você falou é uma coisa que eu já vi muita gente falar também depois do que eu chego. Nossa, parece que ficou tudo fácil, a vida fluiu. Dá vontade de chacoalhar e dizer, porque você estava atrapalhando. Agora você não está mais atrapalhando. Não é você, né? É um tráfego mental que a pessoa muitas vezes identifica como sendo ela mesma, Uhum. quando na verdade é só um monte de conceitos e ideias enfiados aqui dentro. O que a gente É que é quando o a que a gente pessoa é. não tem experiências onde ela possa ter contato com essa desidentificação, né? Quando ela possa se dar conta disso, desses scripts, dessas questões todas, que a gente vai te ver tão vulnerável na vida, né? A gente nasce tão vulnerável e tão dependente das relações para se compor, que se a gente não tem esse momento de pausa em algum momento Exato. da existência para se olhar, né? Sair um pouco da ilha, a gente fica nisso que foi Exatamente. vivido e não tem muita outra opção, porque não tem contraste para a consciência desenvolver, né? Eu preciso Exatamente. de algum contraste, ou seja,
eu tô vendo isso agora, né? Assim, dá um para poder então, então eu não sou isso, eu percebo isso, Exato. estou me dando conta disso. Então acho que a meditação ela é esse portal de saída, ela é o portal para Enquanto, de Nárnia, alguma né? maneira, eu estiver nessa conversa constante com a minha mente, eu fico embolado. Parece que eu sou esses pensamentos. Inclusive, a maior parte dos nossos pensamentos e das nossas frases começam com eu. Ah, eu Uhum. acho isso, eu penso aquilo, eu sinto assim, eu preciso ser uma pessoa desse jeito, eu. E a gente tem muito pouca ideia, aliás, tem uma ideia muito errada do que seja esse eu. Então, quando a gente diz eu, antes de começar, de continuar a frase, já tem uma incógnita aí, né? Uhum. E mesmo quando a gente diz coisas tipo, eu preciso melhorar a minha autoimagem é ruim, ou, enfim, a gente pensa muito em autoimagem, por causa do nome, imagem, como sendo uma Uhum. imagem que a gente tem da gente mesmo. E a gente tem também essas imagens. Mas muito mais do que uma autoimagem, isso, na verdade, que nome dá para isso? Um autoconceito, uma autofalação que a gente tem. Então, eu sou assim, eu Uhum. sou assado, deveria ser de outro jeito, dessa maneira não tá bom, é por isso que as coisas não fluem para mim. E a gente fica perdido nesse falatório, É. tentando encontrar soluções dentro desse falatório. Mas dentro desse falatório a gente só se atrapalha mais Você está ainda. dentro do emaranhado e cria um outro paradoxo, né? Porque se você quer Exatamente. resolver a falação, você precisa que ela exista. Então, aquilo que eu sou de Exatamente. errado, eu preciso lutar contra aquilo que eu sou de errado. E na hora que eu estou lutando contra aquilo que eu sou de errado, eu continuo Eu falo vivendo mais aquilo, ainda. e vivendo aquilo vai ficando mais Isso. potente. E aí eu sou quem luta contra aquilo e isso vai, não tem fim, É né? uma Vai confusão escalando. imensa, né? Ah, então eu preciso de novos conceitos, mais falação, né? Então o que a gente precisa, na verdade, o que a meditação faz é, na verdade, calar um pouco. E vamos ver o que sobra quando a gente cala. E a gente se dá E conta abre. de que existe um mecanismo aqui chamado mente, que fala, tá tudo certo ela falar, os olhos veem, os ouvidos escutam, a mente pensa, tá tudo certo, mas a gente começa a se dar conta do que a gente é, ou seja, do que eu sou, do que é eu. Isso a gente começa a se dar conta. E aí a gente fica mais ancorado, mais aterrado, mais nisso, e não no falatório. O falatório pode até continuar existindo, mas aí é mais ou menos como se fosse uma pessoa ao lado. Ela não pega a gente do mesmo jeito que pegava antes, entende? A gente já vê como alguma coisa à parte, como alguma coisa separada. Não sou eu, né? Para A mim, nossa a mente vai medita... continuar. Diga. Para mim, o que a meditação faz com essa pausa, né? Ela cria espaço. Para mim, ela cria espaço. E quando Uhum. cria esse espaço que eu posso me dar conta dessas coisas, mais importante do que eu me dou conta é quem sou eu enquanto estou me dando conta, sabe? É Exato. descobrir esse lugar, que é até difícil chamar de eu. Sei lá que Uhum. nome que pode melhor definir, mas enfim, esse lugar em nós tão pouco acessado, tão pouco conhecido, porque não acessa Uhum. sem meditação, né? Sem entender o que é meditação, que é o que eu acho que você escreve super bem no seu livro, que um dos maiores erros que a pessoa tem por parar e meditar é tentar parar de pensar. Quando que a ideia é simplesmente perceber aquilo que pensa, perceber aquilo que sente e descobrir esse espaço em você. Isso é mágico, é muito profundo e muito transformador. E é isso que eu quis dizer, que a gente se conhece muito pouco, porque a gente só fica ouvindo o mesmo disco riscado, né? E aí, como é que você vai Exato. conhecer algo novo se você fica E sempre você ouvindo acaba esse disco acreditando, né? riscado? Sim. Isso, Sim. exatamente, E faz perfeito. sofrer pra caramba, né? Porque aí Claro, você se sente igual aquilo, né? O que aquilo sim. dita. Aí Uhum. é sofrimento, com certeza. Uma coisa que me surpreendeu nessa quarentena também é que, claro, eu vi idosos sofrendo com essa história, talvez às vezes de solidão, mas o que me surpreendeu é que eu vi muitos jovens vivendo uma angústia impressionante. Eu atendo por Skype várias pessoas, você também, e vários são jovens, e aí a gente nota uma angústia que, na verdade, é maior do que a dos adultos. Pensei, uau, isso foi uma coisa que, não sei, a princípio eu não sei porque eu achei que fosse diferente, né?
E o que eu acho que existe um pouco é que os mais velhos, eles vêm de um tempo assim, pré-internet, pré-celular, pré-computador, e eles, de alguma maneira, estão um pouco mais relaxados ou acostumados com coisas mais lentas, né? Antigamente, bom, eu sou bem mais velho que você, mas ainda assim você pegou essa fase também, em que não tinha Sim. celular, que se você quisesse conversar com alguém, você primeiro tinha que lembrar do número de telefone daquela pessoa, então buscar em algum lugar. Aí você tinha que ligar, ela tinha que estar lá do outro lado. Se ela não tivesse, ou se você tivesse perdido o número, ia demorar um tempo até você poder falar. Né? Quando você queria comprar uma coisa, você tinha que ir numa loja, ou encomendar, ou ver se aquilo. Foto, lembra como era foto? Você tirava a foto, depois mandava revelar, uma semana para chegar. Hum, E aí, essa turma de agora cresceu com tudo muito instantâneo. Bom, eu adoro que as coisas sejam instantâneas assim, como no celular. É ótimo você tirar uma foto e já está vendo se ficou boa ou não. É ótimo você poder, a qualquer momento, mandar um WhatsApp, falar com alguém, matar saudade, ver alguém, como a gente está se fazendo agora, está fazendo agora. O trabalho ficou muito mais ágil, né? A gente pode fazer essa troca aqui agora. Se não houvesse tudo isso, ia estar realmente cada um enfiado na sua casa e sem contato, isolado mesmo. Então, eu acho que tudo isso é muito rico. Eu não sou de maneira nenhuma contra isso, essa tecnologia toda. Acho muito rica. A questão é que isso, sem meditação, vira um inferno. Porque é claro que essas pessoas que crescem já dentro disso desenvolvem uma necessidade de que tudo seja muito imediato. Né? A cria uma gente tem ilusão em muita. relação à vida, né? Porque o organismo Exatamente. não é assim. O organismo precisa de processo para tudo. Né? E Claro. tem o dia, e tem a noite, tem a digestão, e a falta de processo está criando uma ilusão de vida muito complicada. A gente teve um super debate aqui em casa sobre isso. Se essa pandemia tivesse acontecido, sei lá, em 90 e pouco, Sim, 90 e pouco, antes dessa coisa toda do celular, seria mais fácil ou mais difícil? é mais Né? difícil. A gente criou um super debate, porque, por um lado, seria mais difícil pela falta de recursos para poder ver quem a gente ama, possivelmente, como a gente faz agora. Por um outro Exato. lado, a gente não estaria sendo invadidos 24 horas por dia por notícia, por informação, por estímulo, e você paralisado, sem movimento, para lidar com essa quantidade de informação chegando e Exatamente. sem pausa, não para, não para, isso aqui não para 24 horas. Então a gente teve. Eu preferia com, eu preferia sem. Eu falei, cara, eu fico na dúvida, não sei. Mas eu sei Eu, que ia ser um eu, desafio diferente desse. eu já te contei, porque você é minha amiga, mas o pessoal que está escutando nem todo mundo sabe. Eu, há mais ou menos 2 semanas, passei 10 dias no mar, sozinho, isolado, dentro do barco, sozinho, sem ninguém, num lugar, num canto lá da Ilha Grande, sozinho também. E sabe, de início eu fiz coisas como, bom, eu tinha que cozinhar todos os dias, eu lia um pouco todos os dias, fazia minha prática todos os dias, nadava todos os dias, tinha às vezes que ir à terra buscar um pouco de água num galão, tinha que ir até um outro lugar para deixar o meu lixo lá para que fosse recolhido depois pelo serviço de barco que faz isso lá na Ilha Grande. Mas a maior parte do tempo eu estava quieto comigo mesmo, fazendo nada. E logo, logo, já com 3 ou 4 dias, eu me dei conta de que eu estava muito ligado na maré, nas estrelas, na hora do sol e da lua. Eu comecei a dormir muito mais cedo e acordar muito mais cedo. Ou seja, de alguma maneira, tudo foi se encaixando, tudo foi se regulando. Né? Isso porque, claro, eu fiz isso, até tomei uma bronca por isso, da turma daí de São Paulo, eu abandonei tudo durante aqueles 10 dias. Acho que eu ouvi falar sobre isso. Eu abandonei tudo e fiquei 10 dias assim. E foi incrível essa noção, sabe, da ligação com a Essa, natureza. essa coisa que você Muito está vivo, né? dizendo, assim, se fosse possível dizer para as pessoas assim, a riqueza disso que você está trazendo, porque você está me contando, que eu ouço você contar, que essa sua pausa te traz um senso de orientação muito Isso. preciso em relação ao ambiente, que me deixa em prontidão para responder. Ou seja, se eu tenho um senso de orientação que me diz
a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de alimentar, como eu respondo à vida instante a instante, ou seja, não preso por um script maluco, completamente desconectado desse senso de orientação preciso, que me diz da maré, ou seja, eu começo a ter uma leitura de vida muito clara e precisa no momento presente para responder à vida. Isso me deixa muito mais seguro, muito mais vital, muito mais protegido e muito mais criativo, né? Para poder lidar com a vida. Quando eu perco esse senso de orientação, isso me deixa em risco, porque se vem algo que eu preciso responder, eu não percebo, eu não estou vendo, eu estou conectada aqui dentro, não estou vendo nada. Perdi o senso, os 5 sentidos, o ver mais, o ouvir mais, o sentir mais. Então, é tão real, é tão fisiológico o benefício da meditação, no sentido de vida, de te dar clareza de próximo passo, que não é só para a gente ficar, como muita gente acha, mais calmo, mais tranquilo, as coisas dessas. Não, cara, é para te dar um senso de orientação de vida, assim, presente. Como eu respondo esse momento agora? É para te dar um senso de orientação, e a gente não pode esquecer que isso, na verdade, essa estrutura foi criada por Buda, e não foi criada para você ficar bem ou para ficar legal. Foi criado para você ir além do sofrimento. Ou seja, o que ele queria era como acabar com o sofrimento. Esse foi o mais ousado de todos. A meta dele foi a mais ousada de todas. Só isso que eu queria. Só isso. Acabar com o sofrimento humano. Né? Tá aí, a gente tem uma ferramenta. Eu não acabei com todo o meu sofrimento, você não acabou com todo o seu sofrimento, ele acabou com todo o sofrimento dele, assim como muitos outros mestres, mas de qualquer maneira, o caminho para todos nós é o mesmo, a estrada é a mesma, ainda que cada um vá andar com as próprias pernas e não com a do outro, mas é isso. E a gente começa sempre simples, começa devagar, mas a gente precisa chegar, em algum momento, numa prática regular. Porque, eventualmente, de vez em quando dá na cabeça, uma vez na semana ou no mês, sentar e ficar quieto em meditação é um descanso, mas não é um verdadeiro desenvolvimento interno. Precisa ter um dia depois do outro. Claro que eu chamo a coisa intensiva. Eu me lembro que o primeiro que eu fiz me assustou também, porque o primeiro que eu fiz eram 21 dias. Aliás, o segundo, terceiro, quarto também eram 21 dias. Depois que a gente passou a fazer 7 dias, porque a gente viu que era possível isso também. É difícil já a gente sair 7 dias, 21 dias mais ainda. Mas o que um retiro às vezes te traz é que te bota num caminho de meditar todo dia. Também porque depois de passar o dia inteiro meditando, fazer 40 minutos todos os dias em casa é moleza. Né? E aí tem muita gente que diz, não tenho tempo, é difícil. Não, a gente não tem espaço interno para isso. Porque, ainda mais na pandemia, muita gente passa muito mais do que 40 minutos assistindo Netflix, ou conversando, ou batendo papo no telefone, olhando no celular, ou vendo notícias sobre o Covid, que são todas iguais todos os dias. Claro que não funciona, claro que não funciona. A vacina é boa, a vacina não é boa. Aumentou o número de mortes, fez aquilo, vai abrir, vai fechar. Então, não, sabe, é pobre, é muito pobre, na verdade, a gente ficar sem ter esse contato com a gente mesmo. E daí a coisa abre para muita coisa, para leitura, para filmes bons, para uma série de coisas. Então, acho que... Né, e embora você não tenha acabado com o seu sofrimento, eu também não acabei com o meu sofrimento e com o sofrimento do mundo, né? Então seria a meta maior. Eu acho que a gente perde a necessidade de acabar com, né? A gente vai olhando para aquilo que nos desafia de um outro jeito. E se existe um caminho para acabar com o sofrimento, esse caminho está dentro da gente, ponto. Sim. Ele não vai ser de algo externo. E eu acho não vai que a gente ser, nota... né? Vai ser dessa relação com a gente, vai ser desse encontro com esse espaço, não vai ter outro. Também acredito nisso. E eu acho que a gente nota muito claramente, depois de um tempo de prática, que não só a gente está sofrendo muito menos, muito mais raramente do que antes, né? Como também dura muito pouco tempo quando a gente realmente sofre por alguma coisa. Ele não fica preso em algo. Porque o que é ficar preso em algo? É a mesma coisa, ficar se dizendo algo, ficar repassando imagem. Isso a gente deixa de fazer essa prática. Isso vai se tornando muito natural. Ou pelo menos quando faz, se dá conta, né? E depois para. Aliás, depois você sai. Aliás, isso é uma outra ideia que as pessoas têm muitas vezes do que seria
começar a levar adiante uma prática intensa e regular de meditação. Parece que a gente vai ficar uma coisa assim morna, sem emoção, para sempre. Zen abraçando a árvore. Pois é, quando na verdade é exatamente o Ao contrário. Em geral, contrário. os meditadores são capazes de sentir, de rir muito mais, de chorar muito mais, de sentir muito mais raiva e de se soltar também no medo. Sabe? Porque essas coisas passam a Uhum. ser interessantes, aventureiras, e porque a gente sabe que a gente não vai se perder, a gente conhece o caminho de volta. Sabe? Então a gente pode soltar a corda sem medo, porque a gente sabe que a gente se encontra de novo. Sabe? Então, Uhum. a gente vai muito fundo nas emoções, porque não tem esse medo de se Ou perder, simplesmente né? vive o fluxo delas, né? Elas vêm, elas vão, algumas são Exatamente. ondas maiores, outras ondas menores. As emoções Que são vão desenhadas acontecer para para sempre, passar. né? E sim, porque elas são respostas à vida, né? É. Aconteceu Tristeza, algo, alegria, raiva, medo, isso vai acontecer sempre. vai Não, acontecer não tem... sempre. Os Exato. eventos vão chegar e a gente vai responder. Falta nove Exato. minutos para Falta acabar. 9 minutos, então Seis. deixa eu te pedir uma ajuda. Tem Ah, uma pergunta para responder aqui. Dá uma olhadinha em tudo isso tá. daí que as pessoas escreveram. E ver se tem alguma pergunta, por favor. Eu vou responder uma aqui que foi feita antes, é, que foi uma pessoa que perguntou se meditação cura crise de pânico. Meditação cura crise de pânico e qualquer outra coisa. Acontece que quando você está numa crise de pânico, você precisa de alguma coisa mais imediata. Então, pode ser que você precise de uma terapia. As terapias ligadas à respiração para crise de pânico são excelentes. É mais rápido porque você está com uma coisa aguda e pontual. Mas quem tem uma prática regular de meditação, dificilmente, eu não me lembro de ter conhecido ninguém que tenha vivido pânico. Então, é alguma coisa que a meditação não tem um caráter imediatista. Né? A terapia tem, a pessoa está sofrendo ali, está numa dificuldade, ela precisa de alguma solução urgente para aquilo ali. Só que, infelizmente, o que acontece é que ela vive aquilo ali, resolve aquilo ali e aí esquece de tudo de novo. Então, é uma boa prática manter, desenvolver meditação, porque isso é uma saúde constante, entende? Isso é alguma coisa que, mais do que curar dessas coisas todas, previne essas coisas todas. Você passa longe. Porque se você pensar, qualquer problema, trauma, medo, crise de pânico, é sempre um filme passando aqui dentro e você acreditando e respondendo e estando preso nesse filme. Então, quando você vai praticando meditação, você está livre disso, você vai ficando cada vez mais livre disso. Então, é sim uma cura para tudo, mas quando a coisa é muito aguda, pode ser melhor você procurar uma terapia, uma vez resolvido isso, ainda que temporariamente, você aí sim vai para a meditação e segue um caminho estável. Tem alguma coisa Pergunta específica? aqui. O que faz. Teve bastante comentários do tipo, pessoas que já participaram, dizendo como foi. Ah, é muito bom ouvir isso. Alguns comentários agradecendo, né? Que Eu também agradeço gostaram do que muito a ouviram. você. E a Astra perguntou: o que faz a gente engrandecer mais? A palavra ou o silêncio ou os dois? Olha, primeiro a gente precisa entender o que é engrandecer, porque a gente já é imensamente grande. Todas as pessoas são muito valiosas. Então, eu acho que o silêncio, de alguma maneira, faz a gente se dar conta desse tamanho, dessa dimensão imensa que todos nós temos. Aí não é uma questão da pessoa ser boa, ser ruim, ser bom caráter ou mau caráter. Todo mundo, quando de alguma maneira toma contato com isso, é transformado. Né? Uhum. Inclusive pessoas assim que você olharia e dizer, nossa, essa pessoa horrível. Tem meditadores que trabalharam com assassinos em série. Alguns não foi possível fazer nada, porque aí é uma questão, às vezes, até neurológica, não tem muita cura, é físico. Mas tem pessoas que trabalharam com presidiários, com e todo mundo encontra alguma coisa muito, muito rica, muito ampla, muito viva dentro de si. Né? Então, nós já somos todos imensamente grandes. Né? Os hindus falam, os mestres falam que a gente é Satchitananda, que é verdade absoluta, consciência absoluta e a alegria de tudo isso. Né? A Tem Silvia alguma outra acabou de coisa? escrever. Caris, lembro que em uma live você comentou, se eu não estiver enganada, que seu livro nasceu em uma meditação. Pergunto,
você para anotar as ideias e o que vem e que podem ser futuros projetos? Ótima pergunta. Na meditação, a gente senta, observa, sem interferência. Tem vários vídeos aqui, aqui e no nosso canal do YouTube também, Instituto de Renascimento de São Paulo, onde eu dou umas dicas de como fazer essas práticas de meditação. No livro também, para quem quiser, se chama Guia Prático de Meditação, foi editado pela Numa Editora. Está disponível na Amazon e em outras livrarias também. Agora, o que acontece é que durante a meditação a gente não tem um objetivo, a gente não faz um propósito, não é para alcançar alguma coisa ou para resolver uma questão. A gente larga tudo e só observa. Mas, às vezes, a gente tem esses insights. Eu não mando embora, assim como eu não mando embora uma imagem que eu poderia, em outras circunstâncias, julgar desagradáveis. Então, na meditação, aquilo é aquilo que está vindo, né? E, num determinado momento, me veio o livro. Né? Ou seja, eu não fiquei anotando, não parei para anotar, eu não perdi o foco de estar apenas ali, presente, eu estava acompanhando mais até os sons ao redor, porque eu estava num lugar com um pouco de barulho, estava só acompanhando, sem interferir com eles, mas é óbvio que quando a meditação terminou, eu me lembrei de tudo isso que apareceu. Como me lembrei, eventualmente, das imagens que surgiram, né, ou de alguns outros pensamentos que vieram. Eu não me prendi a nenhum deles. Aí sim, quando terminou, eu sentei e escrevi. Né? Escrevi o nome, escrevi os tópicos, e eu sabia que aí era uma questão quase que de trabalho braçal só, sentar e desenvolver aquilo tudo lá, porque eu já sabia. Né? Vale muito a pena a leitura, um livro claro, um guia prático para quem quer entender meditação. Inclusive, embora seja agora, né, estamos impedidos aí de um encontro presencial, quem tiver interesse no Kyoshe, escreve para cá, né, Calise, é isso? Isso, Fazer, tem 3 minutos tem para gente que diz, ó, quando tiver o próximo retiro de silêncio, me avisa. Mas você pode escrever também dizendo, olha, isso é loucura, não me avise desse, por favor. Pode ser também, se você quiser, não tem problema. Pelo menos leia o livro, Guia Prático de Meditação do Khalil Chassel. No mínimo, e se prepare, que um dia você vai querer, e você vai lembrar. Obrigado. Vale Tem a alguma pena, coisa ou não? Só comentários, né? Tá bom. Comentários legais, Que agradecendo. ótimo. Eu vou ler tudo, todo mundo que escreveu. Agora eu não li, eu estava prestando atenção aqui na nossa conversa, mas eu vou ler tudo. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, com os comentários, com as contribuições que vocês deram, com as perguntas, enfim. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente se encontra na próxima live, sem ser essa quinta-feira, sem ser a quinta que vem na outra. A gente vai divulgar por e-mail e por aqui também, pelo Facebook, o tema. Se você tiver sugestões, você também pode enviar para a gente, se você quiser que a gente fale de um assunto específico. Algumas vezes a gente vai convidar algumas pessoas como entrevista, às vezes como bate-papo, às vezes eu falo sozinho sobre um tema ou outro. Então você pode mandar seu e-mail se você quiser ser avisado por isso, ou, enfim, WhatsApp, alguma coisa, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Cecília, muito obrigado de novo pelo carinho, pela tua presença. Querida. Obrigado a todos, Um beijo. queridos. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.